Como esse louvor é lindo, né? Amém. Queridos, abram comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Eu quero ser bem breve, para a gente participar da mesa daqui a pouco. Romanos, capítulo 5. Obrigado, querida. Capítulo 5, verso de número 8. Como eu sempre tenho falado no culto de ceia, a gente precisa tomar muito cuidado para a ceia não virar algo automático. Você vem, participa da ceia e depois vai embora e tudo bem, a vida continua. O culto de ceia, ele é um culto muito profundo, espiritualmente falando. Ele não é um culto comum. Essa mesa não é um ritual, não. Essa mesa é um compromisso. Essa mesa é um compromisso que Deus tem com a sua igreja, de renovar a sua lembrança, renovar os seus atos, renovar aquilo que Ele faz durante a nossa vida. E isso é trazer na memória e viver aquilo que Deus sempre está agindo e fazendo. Então, entenda bem o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando olhamos para uma mesa como essa de ceia, nós precisamos trazer na memória a prova desse amor. Entender que um homem morreu por mim e por você. Um homem se entregou, foi uma oferta, de forma voluntária, e sangrou até a morte por mim e por você. Quando a gente se aproxima da ceia, a gente não se aproxima da ceia como um ritual, como simplesmente um compromisso de domingo, não. Quando nos aproximamos da mesa, precisamos entender que estamos nos aproximando como filhos. Como filhos amados, porque esse sacrifício, que é representado pelo cálice, esse sacrifício, que é representado pelo pão, ele é a prova de amor de Deus por nós. E quando você pegar hoje o seu cálice, você pegar o pão, você precisa entender que você está fazendo isso como filho. Não é como qualquer um. Não é como mais uma pessoa ceando. Não. É um compromisso que você tem de expressar a sua filiação. De expressar quem você é em Cristo. Você está bebendo uns elementos que representam um sangue vertido e um corpo dilacerado. Não é simplesmente um cálice, não é simplesmente um pão, não. Isso tem um peso espiritual na minha vida e na sua vida muito grande, ao ponto de Jesus Cristo dizer o seguinte: olha, se você não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Jesus deixou muito claro, se você não participar da ceia, você não tem parte comigo. Não sou eu que estou dizendo isso. Foi o próprio Jesus Cristo. Então, queridos, a ceia é algo muito sério. Não é algo para a gente vir para um culto e falar, não, eu vou ceiar, hoje é domingo de ceia, porque eu vou ser sincero, muitas pessoas só vêm em culto de ceia. Muitas. E, na verdade, a vida com Deus, o participar do corpo e do sangue, não é só na ceia. No meu trabalho, eu participo do corpo e do sangue. Na minha família, eu participo do corpo e do sangue. Em qualquer coisa que eu fizer na minha vida, eu preciso participar do corpo e do sangue, entendendo quem eu sou em Cristo. E por causa desse sacrifício, representado por essa mesa, eu me tornei filho. Todos aqueles que aceitam esse sacrifício, todos aqueles que entendem o que aconteceu naquele dia, se tornam filhos de Deus. Entenda, queridos, que a ceia, ela é uma proclamação pública. Grave isso. A ceia é uma proclamação pública que a cruz não foi em vão. Que a cruz não foi um acidente. Que a cruz não foi algo isolado que aconteceu de repente, não. Antes da fundação do mundo, aquela cruz já existia. Antes da fundação do mundo,
Aquela cruz já existia por mim e por você. Então a gente não pode achar que a ceia é algo isolado. Eu, por mim, eu faria a ceia todo culto. Mas não dá. Porque os discípulos, quando eles se reuniam, todos os dias, eles ceavam. Todos os dias. Hoje mesmo eu estava lá em casa falando sobre isso. Todos os dias os discípulos se encontravam e ceavam. Por quê? Porque eles tinham na mente o seguinte: se eu não participar do corpo, se eu não participar do sangue, eu não tenho parte com o meu Senhor. E eles queriam fazer parte disso todos os dias. E por isso, toda vez que eles se encontravam, eles ceavam. Queridos, quando celebramos a ceia, quando participamos da ceia, nós estamos declarando para o céu, nós estamos declarando para a terra, nós estamos declarando para o inferno que a morte foi vencida, o pecado foi derrotado, a condenação foi anulada, a velha vida acabou e um novo começo surgiu. Amém? Eu vou repetir. Quando ceiamos essa celebração, nós estamos dizendo para o céu, declarando para o céu, para a terra e para o inferno, que o pecado foi vencido, que a condenação foi anulada, que a nova vida surgiu. Existe um novo começo. Então, quando você pegar a ceia e você pegar o pão, não faça isso de qualquer jeito. Você está fazendo uma declaração. O inferno treme quando você pega o cálice. O inferno treme quando você come do pão. No exato momento que você está fazendo esse ato, celebrando a ceia, declarando para o céu, para a terra e para o inferno, que nada mais te condena, que um justo morreu pelos pecadores. Lemos em Romanos que mesmo sendo pecadores, ele provou o amor dele por nós, entregando o seu filho. Então, queridos, não participem da ceia de qualquer jeito. Porque vocês, na hora da ceia, vocês vão estar declarando para o céu que vocês são filhos. Que vocês são filhos do Senhor. Amém? E de uma forma muito prática e objetiva, eu quero trazer algumas lições sobre essa mesa. Sobre essa mesa. Primeira coisa, quando você participar da ceia, você está participando do amor que nos escolheu. Primeira coisa, grave isso. Quando você estiver participando da ceia, você vai estar participando do amor que nos escolheu. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Queridos, não fui eu e você que escolhemos Deus, não. Não temos essa capacidade de escolha de Deus. Dentro da ignorância humana, se não for o Senhor nos escolhendo, nós não estaríamos aqui hoje. Depois que Ele nos ama, nós temos a decisão de permanecer nesse amor ou não. Mas quem nos atraiu foi Ele. Quem nos atraiu foi Ele. Vocês já devem ter ouvido falar pessoas que passam, por exemplo, na frente de uma igreja, nunca entraram numa igreja. Passam na frente de uma igreja, está ouvindo louvor, tem aquela vontade de entrar. Vocês já ouviram isso? Relatos assim? Eu já. Por que isso acontece? Porque naquele momento, a graça está buscando aquela pessoa. E ela entra na igreja. E depois, ela dali para frente, vai decidir se ela vai permanecer ou não. Mas quem nos escolheu primeiro foi Deus. João capítulo 15. Versículo 16, palavra do próprio Senhor, do próprio Jesus. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Vocês já pararam para pensar que privilégio é esse? Que privilégio é esse? O Criador dos céus e da terra nos escolheu. E que, gente, isso é maravilhoso. Saber que o Senhor Todo-Poderoso, que tem todo o poder em si mesmo, olhou para mim e falou: vem. Tudo bem, a gente é rebelde, a gente fala não, briga, né? Mas estamos aqui, vencendo a cada dia. O fato de você estar aqui hoje, você está dizendo sim. Para esse amor que está sendo representado aqui. Você está dizendo sim. Então, quando você pegar no cálice e quando você pegar no pão, você vai estar dizendo sim para esse amor que te escolheu.
E a minha oração hoje é que quando você estiver participando da ceia, você sinta esse amor profundo de Deus te envolvendo, te abraçando e dizendo para você, meu filho, minha filha. Porque é isso que acontece quando você participa da ceia. É exatamente isso que acontece. Ele te chama de filho. Entenda que quando amamos a Deus, nós estamos dando para Deus uma resposta da iniciativa dele, porque a iniciativa partiu do céu. Então, a partir do momento que nos encontramos como filhos, porque isso aqui é um encontro de filhos e filhas. Quando nos encontramos como filhos e filhas, estamos dizendo sim para essa iniciativa, porque eu estava perdido, eu era pecador, eu estava no lamaçal da minha vida, e o meu espírito ouviu uma voz dizendo, vem. E eu aceitei. E continuei permanecendo até hoje. E pretendo até o fim da minha vida. Mas isso a gente precisa entender e ter consciência de que um culto de ceia não é um culto comum. Queridos, antes de eu e você nascermos, Deus já tinha decidido nos amar. Quando você pensou em nascer, Deus já te amava. Você não é obra do acaso. A palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos mais importantes que os anjos. Nós somos a coroa, a obra-prima. Deus, quando fez as coisas, Ele usou a palavra. Mas quando Ele fez eu e você, Ele arregaçou as mangas e usou a sua própria mão e nos criou. Olha a importância que eu e você temos diante do céu. Então isso é participar da ceia, é entender a importância que temos no reino de Deus. Nesse mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas, eu e você somos filhos. De repente está surgindo na sua mente o seguinte, todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura. Agora, aqueles que entendem o sacrifício, aqueles que entendem o que Jesus Cristo fez naquela cruz, aqueles que entendem quem é Jesus e aqueles que decidem caminhar com eles, a palavra de Deus diz o quê? Eles têm o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Então essa coisa, todo mundo é filho de Deus. Não. Sinto lhe informar que não, biblicamente falando. Nós somos criatura. Mas se vocês entendem que Cristo está na vida de vocês, pronto, vocês saíram de criatura e se tornaram filhos. E por isso vocês têm direito de participar da ceia. Quem tem direito de participar da ceia? Discípulos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que entendem o que Cristo fez. Amém? Então o amor nos escolheu. A ceia lembra isso, lembra que fomos escolhidos por Deus. Segunda coisa, importante, segunda lição. Quando você participar da ceia, você está participando do sangue que te redimiu. Por causa do sangue de Cristo, eu e você nos tornamos justos. Por causa desse sangue que é representado pelo cálice, eu, diante da ira de Deus na minha vida, por ser pecador, porque, entenda uma coisa, o salário do pecado continua sendo a morte. Continua, isso não mudou. Sem Deus, estamos caminhando para a morte. Então, o salário do pecado continua sendo a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que é a vida, veio por quem? Por Jesus Cristo, através desse sangue que nos redimiu. Então, agora Deus olha para você e te vê como um homem justo, uma mulher justa diante de Deus, diante dele. Por quê? Porque a ira de Deus caiu sobre o seu filho. Essa ira que ia cair em cima de nós, porque aquela cruz era nossa. Quem devia estar naquela cruz era eu e você. Mas isso não aconteceu. Porque um homem se entregou primeiro. Um homem se ofereceu primeiro. E por causa desse sangue, que foi derramado até a última gota, vocês sabem da história. Quando o soldado romano enfiou a lança na lateral de Jesus, começou a sair água. Porque não tinha mais sangue, o sangue já tinha sido escorrido. Saiu um pouco de sangue, acabou, começou a sair água. Porque Jesus Cristo sangrou até a última gota. Por mim
e por você. A gente precisa ter noção disso quando participa da ceia. Então, esse sangue nos redime. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: nele quem? Em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Por causa desse sangue, eu e você somos livres. Por causa desse sangue, eu posso viver em liberdade. Por causa desse sangue, eu não posso mais viver com sentimento de culpa. Não existe mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo. A ceia nos lembra disso. Por isso que não é um domingo comum, né? São coisas que eu preciso trazer na minha memória e entender que agora eu vivo dessa forma, livre, sem condenação e redimido como um homem, me tornei um homem justo, uma mulher justa diante de Deus. Queridos, esse é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho é a salvação a todo aquele que crê em Cristo. Por isso que a cruz não foi um ato isolado. A cruz já existiu antes da fundação do mundo, por amor a mim e a você. Entenda, queridos, o sangue ele não é apenas um símbolo. O sangue é uma realidade eterna que nos dá a salvação eterna. Então, na hora que vocês participarem da ceia, estiverem bebendo o cálice, entendam o que vocês estão fazendo. Vocês estão participando de um sangue que foi vertido na cruz. A gente sempre precisa lembrar disso. Por isso que Jesus Cristo diz, fazei isso em memória de mim. Sempre. Entenda, queridos, o sangue faz o que nenhum esforço humano é capaz de fazer. Não adianta você tentar fazer do seu jeito, não adianta você tentar fazer pela força do seu braço, não adianta você tentar fazer da forma que você acha, não. O sangue ele faz o que nenhum esforço humano é capaz de fazer. O que ele faz? Primeiro, ele quebra o poder do pecado. Segundo, ele cancela todo o decreto de morte que havia sobre a nossa vida. Terceiro, rasga a acusação. Acabou. A palavra tetelestai, que no grego foi o que Jesus Cristo disse na cruz, está consumado. Essa palavra tetelestai quer dizer o seguinte, quitado. A dívida que eu e você tínhamos, ela foi cravada na cruz. Sabe aquele carimbo tá pago? Um dia eu preguei sobre isso. Sabe aquele carimbo tá pago? Isso foi feito com sangue. Ele pegou a cédula de dívida que eu tinha por causa da minha natureza pecaminosa. E naquela cruz ele disse, está pago. E era isso que antes de Jesus, todo sacerdote tinha que fazer para perdoar o pecado e pagar o pecado do povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo, sacrificava um cordeiro, e naquele momento ele dizia para a nação, tetelestai, está pago. Só que esse sacrifício não foi definitivo. Mas o de Cristo foi definitivo. Então toda acusação, o sangue pagou. O sangue também, ele anula a nossa vergonha, porque, queridos, ser pecador é vergonhoso. Não para os outros, para nós mesmos. Quando você faz algo errado na sua vida, você não sente vergonha de você mesmo? Eu sinto. Às vezes eu falo, nossa, mas como é que eu fiz isso? Sou idiota. Eu falo para mim mesmo. Por quê? Porque é uma vergonha. É uma vergonha. O sangue anula essa vergonha. Porque nos tornamos limpos diante de Deus. E o sangue lhe abre caminho para a graça. Vocês sabem o que é graça? Vou explicar de uma forma muito prática o que é graça. Existem duas formas da graça. A teologia nos ensina que existe a graça preveniente e a graça total. O que é a graça preveniente? É a graça comum para todas as pessoas. É aquela vontade de você entrar numa igreja, como eu dei o exemplo, que a pessoa passa na frente da igreja e entra. Essa graça preveniente, ela previne o cristão, o futuro cristão. Então é a graça que atrai para a pessoa começar a viver com Cristo. Essa graça é para todo mundo, todo mundo. Agora, a partir do momento que você começa a ter uma vida com Cristo, você entra na graça total.
É aquela graça que te abraça independente de quem você é, independente das coisas que você fez, independente das coisas que te acusam, independente da sua vida. É a graça que te abraça. Então, o sangue, ele nos abre caminho para o trono da graça, para essa graça total, para essa graça que nos abraça e nos faz viver, mesmo caindo. O Senhor nos levanta, nos perdoa e nos diz, continua. Querido, não existe pecado que o Senhor não possa, através do seu sangue, te perdoar. Por causa da graça dele. Por causa da graça dele. A graça, ela não cobra. A graça, ela não exige. Ela simplesmente faz você se tornar quem você é em Cristo. Não é pelo esforço humano que você se torna filho. Não é pelas coisas que você faz ou deixa de fazer que ele vai te amar mais ou amar menos. Não, é graça. É pura graça. Eu e você só estamos aqui hoje por causa da graça. O André, de uma forma cheia do Espírito Santo, ele disse na oração inicial que nós fomos atraídos hoje pelo Espírito Santo. E eu não combinei nada com ele, é o Espírito Santo. O que ele falou é a confirmação do que eu estou dizendo aqui. Nós fomos atraídos hoje pela graça. Eu só consigo estar na frente do púlpito falando com vocês por causa da graça e misericórdia de Deus. Porque quem sou eu? Então a gente precisa entender que a graça nos alcança todos os dias. Então para de carregar culpa. Para de carregar os pecados que já foram perdoados. E viva plenamente na mesa de Cristo, lembrando do sangue e do corpo de Cristo. Amém? Todos os dias da sua vida. O sangue de Cristo, ele não te livra apenas do inferno, mas o sangue de Cristo, ele te conduz ao propósito de vida. Eu vou repetir. O sangue de Cristo não te livra só do inferno, da condenação eterna, mas ele te conduz para o seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Viver como salvo, viver como filho, viver como filha, mesmo que ainda peque, mesmo que ainda sofra, mesmo que ainda tenha dificuldades na vida. Mas eu levanto e continuo, porque o sangue abriu o caminho da graça na minha vida. Entenda isso quando você participar da ceia. É só pela graça. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. É só pela graça. Amém? Terceira lição. Quando você participar da ceia, entenda que você está participando de um corpo que já te curou. Queridos, a ceia é momento de cura. É momento de cura. Eu já vi muitos relatos e muitos testemunhos de pessoas enfermas que ao beber do cálice e comer do pão foram curadas. E não foi uma vez que eu vi isso, não, várias vezes. Então, se você chegou aqui doente, não só fisicamente, mas de espírito e de alma, tenha fé, porque o sangue de Cristo e o corpo de Cristo é cura. É cura. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras somos sarados. Quando a gente olha para o Getsemane, a gente vê uma cena terrível. A gente vê Deus dizendo, a minha alma está abatida até a morte. A gente não está falando de uma pessoa comum, a gente está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele chorou lágrima de sangue no Getsemane. Por quê? Porque a minha enfermidade, o meu pecado, as minhas acusações estavam sobre ele naquele jardim. Então você não vai ser curado. Você já é curado. A partir do momento que você participar do corpo, você tem que entender que esse corpo é um corpo de cura. É um corpo de promessa. É um corpo que reage à nossa existência humana. A partir do momento que eu participo desse corpo, ele tem o poder em Cristo de nos curar. Isaías 53, verso de número 5, diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou repetir esse versículo e eu quero que você olhe para a cruz.
nesse momento. Eu vou repetir esse versículo. Eu gostaria que você mentalizasse a cruz nesse momento. Isaías profetizou 600 anos antes disso tudo acontecer. Isaías é considerado o profeta messiânico. A teologia diz que Isaías é como se fosse um outro evangelho, no sentido de declaração do Messias. Então imagina a cruz, olhe para esse homem na cruz e entenda esse versículo. Mas ele foi ferido por causa das minhas transgressões. Ele foi moído por causa das minhas iniquidades. O castigo que estava sobre mim, que hoje me dá paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. Amém? Vamos repetir esse versículo na primeira pessoa, como eu fiz? Para vocês terem consciência do que vocês estão lendo, do que vocês estão falando. Vamos lá. Mas ele foi ferido por causa das minhas transgressões e moído por causa das minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Glória a Deus. Amém? Isso é a ceia. Isso é a ceia. Lembre desse versículo quando você participar do cálice e do corpo de Cristo. Amém? O corpo de Cristo, queridos, ele anuncia que não existe dor, sofrimento, que ele não possa restaurar. Eu não sei como você entrou aqui hoje, não faço a mínima ideia. Mas uma coisa eu tenho certeza, essa mesa vai mudar histórias aqui dentro. Essa mesa vai mudar pensamentos aqui dentro. Essa mesa vai mudar sentimentos aqui dentro. Não é mais uma mesa, não é mais um domingo, não. Esse foi o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar nessa mesa que restaura qualquer dor, qualquer problema. Entenda uma coisa, ele entrou, Jesus Cristo na cruz, ele entrou na profundidade da dor para nos dar a profundidade da vida. Nenhum homem sofreu como Jesus Cristo sofreu. Nem Jó. Jesus Cristo sofreu psicologicamente falando, sentimentalmente falando. Imagina um homem preso na cruz, ensanguentado, dilacerado e dizendo: Pai, por que me abandonaste? Consegue imaginar isso? No ápice da sua dor, ele vira para o céu e fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E esse silêncio que está aqui agora foi o silêncio que ele ouviu na cruz. Por amor. Por amor. Então a ceia nos lembra disso. Que toda dor foi vencido. Todo problema, toda culpa, toda enfermidade foi vencido naquela cruz. Amém? Hoje eu não vou orar por cura, né, como a gente de vez em quando ora aqui, porque na hora que você participar do corpo e do sangue, você será curado de corpo, alma e espírito. Creia nisso, creia nisso. Amém? Caminhando para o final, quarta lição. Quando você participar da ceia, participe da nova aliança que garantiu já a nossa vitória. Quando Jesus Cristo anuncia aquela ceia, e quando ele entra na parte do cálice, eles já tinham comido do pão, ele diz que é o cálice da nova e eterna aliança. Existe uma aliança eterna, feita pelo sangue e pelo corpo. Existe uma aliança entre o céu e nós. Entre o céu e você, existe uma aliança. Por isso esse nome, família aliança. Porque nós gostamos muito da palavra aliança. Aliança é isso, é uma aliança eterna. Que custou alto.
e que foi pago na cruz. Lucas capítulo 22, versículo 20 diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Novo testamento é nova aliança, que foi derramado pelo sangue. Existe uma aliança, existe um compromisso do céu com a terra. Existe um compromisso do céu comigo e com você, através de uma aliança eterna, onde Cristo é o centro dessa aliança. Então, a partir do momento que vivemos uma vida cristocêntrica, onde a centralidade da nossa vida é Cristo, nós vivemos debaixo de uma aliança eterna. Então, você pertence a uma aliança eterna. Agora, não precisa ter mais sacrifícios. Agora, eu não preciso mais pagar penitências. Eu já paguei penitência. Tudo bem que eu vou falar aqui, vocês vão rir. Eu morava numa cidade, na época, com meu pai, e a gente ia para uma cidade, e todo mundo ia para essa cidade atravessando a rodovia de joelhos, até chegar na outra cidade, para pagar a penitência. Eu fui de joelho dentro do carro, mas eu fui. Mas eu passava na estrada, via as pessoas de joelho, carregando cruz, carregando. E na época meu pai falou, não, vamos pagar a penitência. Eu falei, vamos. A gente foi de carro, eu ajoelhei no carro, e ele também, e minha mãe foi dirigindo. Mas tem gente que paga penitência, não precisa mais, o sacrifício já foi único, suficiente. Por isso que Jesus disse, é o Novo Testamento. O Velho Testamento já foi, o sacrifício já foi. Não existe mais isso. Você não precisa mais fazer sacrifício para ser amada por Deus. Você não precisa mais fazer sacrifício para ser perdoada por Deus. Não, já foi. Agora estamos debaixo de uma nova e eterna aliança. Acabou. Então não se cobre. Tem gente que fala, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Será que Deus vai aceitar? Será que não? Calma. Acabou. Isso é religiosidade. Quando cobra alguma coisa de você, quando pede para você fazer algo, tome cuidado, isso é religiosidade. Não existe isso. O que existe é uma nova aliança. Então, quando você participar da ceia, você já está dentro da nova aliança. Entenda uma coisa, a antiga aliança dependia de força humana. Se você olhar para o Velho Testamento, todos os esforços ali eram humanos. Mas a nova aliança só depende de uma coisa, do Espírito Santo. A nova aliança só depende de uma coisa, do Espírito Santo. Então mantenha calma na sua vida, siga a sua vida tranquilamente, sem se cobrar tanto, sem querer ter muito esforço humano, porque isso não vai mudar nada do que Deus já é na sua vida. Ele não vai te amar mais ou menos por aquilo que você faz. Você já é filho. Você está debaixo de uma nova aliança. Entenda que participar da ceia é lembrar que estamos debaixo da graça, não mais debaixo da lei. Não existe mais coisas que eu tenho que fazer para ser aprovado, não. Debaixo da graça, eu estou debaixo da promessa, eu estou debaixo da palavra, eu estou debaixo da verdade que nos liberta. O que Jesus Cristo disse? Conhecereis a verdade vos libertará. Agora esse mesmo Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, se você juntar esses dois versículos, o que está querendo dizer? Se você conhecer Jesus Cristo. Não é ouvir falar dele. Ouvir falar é uma coisa, conhecer é outra. Só conhecemos através de relacionamento. E Jó entendeu isso. Lembra quando Jó estava no ápice da sua dor, ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, porque através da dor foi gerado o relacionamento. E é assim que funciona. Através da luta, da dor, a gente acaba tendo relacionamento com Deus de forma mais profunda. Então, a gente precisa, debaixo dessa graça, viver esse relacionamento. Não mais por força humana, mas pela graça de Deus. Amém, queridos? Por último, última lição. Quando você vier participar da ceia, entenda que você vai participar do chamado que nos faz viver à altura do sacrifício. Grave isso. O chamado que nos faz viver à altura do sacrifício. Eu e você precisamos viver entendendo o sacrifício que aconteceu naquela cruz. Eu não posso viver aquém disso.
Eu não posso viver menos do que isso. Eu tenho que entender que eu sou um homem que vivo de acordo com o sacrifício que aconteceu naquela cruz. E quando eu participo da ceia, isso me vem à memória. Isso me vem à memória. Então, quando você participar da ceia, entenda que você está participando de um chamado. Entenda, ceia não é simplesmente uma memória. Ceia é uma missão. Uma missão. A ceia nos chama por uma vida que corresponda ao preço que foi pago. Grave isso. A ceia me chama a viver de acordo com o que foi pago. Um homem morreu por mim e por você. Precisamos ter noção disso. E eu preciso ter a minha vida de acordo com esse sacrifício na cruz. E como é que eu tenho minha vida de acordo com o sacrifício na cruz? Vivendo como filho. Vivendo como filha. A partir do momento que eu vivo como filho, como filha, eu estou vivendo de acordo com o sacrifício da cruz. Amém? Ceia é lugar de realinhamento, de arrependimento e de recomeço. Recomeço de vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas você vai sair completamente transformado pelo cálice e pelo corpo de Cristo. Amém? Quem entende o valor da cruz, vive uma vida de acordo com o sacrifício. Quem entende o valor da cruz, vive de acordo com o sacrifício. Eu não tenho como pagar esse sacrifício. Eu não tenho como corresponder a esse sacrifício. Mas quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu estou vivendo de acordo com o valor que foi pago. Começo a viver em Cristo, eu estou correspondendo a esse valor que foi pago. Amém? A ceia, querido, ela nos faz lembrar que Jesus está vivo, que Ele reina, que Ele salva, que Ele cura e que Ele vai voltar. Quer você acredite ou não, Jesus está voltando. O voltar dele não tem a ver com a nossa fé. O voltar dele tem a ver com quem Ele é. Pelos profetas, disse que Ele viria. Ele veio. Depois, Ele mesmo disse que morreria. Ele morreu. Ele mesmo disse que ressuscitaria. Ele ressuscitou. E Ele mesmo disse que Ele vai voltar. Então, igreja, se prepara, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Amém? E eu quero finalizar com 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você pegar no cálice e pegar no corpo, no pão, você está declarando que Jesus Cristo está voltando para te buscar. Para te buscar. Amém? A gente vai participar do momento da ceia e essa palavra é uma palavra que no momento da ceia você precisa trazer na sua memória. No momento da ceia você precisa entender que você é filho, que você é filho. Você deve estar se perguntando, será que eu posso participar da ceia? Pode. Ah, mas eu sou pecador. Eu também. Seja bem-vindo. Nós somos. A ceia é para os pecadores. Jesus Cristo disse, eu não vim para os sãos. Eu vim para os que têm problema mesmo. Para os que são pecadores. Então, se você é discípulo de Jesus Cristo, se você acredita em Jesus Cristo, você deve participar da ceia. Amém?